Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. E não é que a Globo decidiu abandonar as transmissões de quarta-feira? Salve, salve, rapaziada do Futeboteca, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News aqui no canal, hoje para te contar qual o motivo que levou a emissora carioca a abandonar as transmissões de quarta-feira aí do futebol. A gente vai te dar mais detalhes sobre essa e outras notícias, então deixa o like para fortalecer e se inscreve aqui no Futeboteca se você ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo sobre bastidores de TV, direitos esportivos. A gente sempre traz vídeo aqui sobre esse tipo de assunto todos os dias no canal, demorou? Então se inscreve aí, ativa o sininho e aproveita e nos segue também nas redes sociais. Dito isso, sem mais delongas, bora pro que interessa, bora pras notícias. A Record quer um ex-jogador como comentarista do Campeonato Carioca e estuda uma lista de nomes com grande carreira no futebol do estado. De acordo com a coluna de Gabriel Wacker no UOL, Edmundo, ex-Fox Sports, encabeça essa lista. Ainda segundo o jornalista, o nome do ex-jogador agrada o alto comando da emissora paulista pela longa carreira em clubes cariocas, com passagens por Flamengo, Fluminense e Vasco, além de possuir um perfil que chama a atenção dos torcedores. Pesa também a seu favor o fato de já ter experiência em transmissões de televisão. Eu gravei um vídeo recentemente aqui, um comentário falando a respeito do Edmundo, quando ele deixou os canais Fox Sports por escolha própria, né? Vocês vão se lembrar, era comentarista do Fox Sports, inclusive poderia adentrar a ESPN por conta da fusão, mas preferiu deixar a emissora norte-americana. E eu falei sobre a saída dele dizendo que eu não lamentava porque acho que existem melhores comentaristas nos canais ESPN e Fox Sports do que o Edmundo. Não sou tão fã dele como comentarista. Mas por mais que pareça totalmente contraditório, pelo menos olhando superficialmente, a minha opinião é diferente com relação à Record. Eu vou explicar, acho que vocês vão entender. Eu contrataria o Edmundo se eu estivesse na posição da Record. Primeiro porque o campeonato que ela adquiriu, o Campeonato Carioca, é um campeonato que o Edmundo conhece muito bem, ele tem identificação com todas as torcidas praticamente, e não só isso, ele é um rosto muito conhecido do brasileiro. No momento que a Record precisa se readequar no mercado de transmissão esportiva. A Record, para quem não se lembra, transmitiu aqui no Brasil vários campeonatos, inclusive licenciados da Globo, por muitos anos. E a Record deixou de fazer isso já tem algum tempo. E agora ela voltou por conta dessa disputa pelo segundo lugar com o SBT, que adquiriu a Copa Libertadores da América. Ela percebeu que pode ser um bom negócio. Entrou na jogada do Campeonato Carioca por TV aberta, conseguiu convencer os clubes e precisa de nomes conhecidos, e o Edmundo é um excelente nome para Record atrair o público, dizer, olha lá, tem o Edmundo comentando, não é qualquer cara, entendeu? Eu acho que para um momento inicial da Record pode ser muito legal para ela contar com um nome de peso como o do Animal. Procurando um novo comandante após a recusa de Cuca continuar no cargo, o Santos acumula mais de 15 milhões de reais em dívidas apenas com técnicos que passaram pelo clube na última década. Esse valor é dividido em vários nomes, como Oswaldo de Oliveira, Levir Coupe, Gesualdo Ferreira, Anderson Moreira, Dorival Júnior, além do próprio Cuca. De acordo com o blog do Flávio Rico, Mauro César Pereira e Sandro Barbosa terão audiência virtual de conciliação na Justiça de São Paulo no próximo dia 8 de março. Mauro processou o Sandro após o jornalista revelar um apelido pejorativo que Mauro teria nos bastidores. Ofendido, o ex-comentarista ESPN entrou com um processo pedindo indenização por dano moral. A Roma usará New Balance a partir da próxima temporada após quebrar antecipadamente seu contrato com a Nike. O novo vínculo será de vários anos, embora sua duração não tenha sido divulgada. De acordo com a imprensa italiana, a Nike pagou a Roma cerca de 5 milhões de euros por temporada, incluindo bônus. New Balance e Roma confirmaram o acordo através de um jogo no Instagram criado para a ocasião, com um filtro de realidade aumentada, com o qual eles percorrem as ruas da capital italiana. O comentarista Paulo Roberto Martins, mais conhecido como Morsa, não faz mais parte da equipe do Jogo Aberto da Band. O programa tem overdose de comentaristas, atualmente com 8 atuando na linha de frente. Segundo o colunista de TV Flávio Rico, foi por esse motivo que acabou sobrando para o experiente jornalista. A Globo decidiu modificar radicalmente a maneira como cobre os campeonatos estaduais na TV aberta e o principal estadual do país não escapará do corte da emissora. Agora, apenas as partidas aos domingos serão exibidas e as partidas às quartas-feiras serão deixadas de lado, com seriados e filmes preenchendo o horário. Os jogos de meio de semana só devem voltar em competições nacionais como Copa do Brasil e Brasileirão lá pelo início de abril. E essa decisão fez com que o primeiro jogo do Paulistão 2021 a ser televisionado em TV
TV aberta seja São Caetano e Corinthians no próximo dia 14 de março, em partida válida apenas pela 4ª rodada do campeonato. Nos 2 domingos anteriores, Palmeiras e Grêmio decidirão o título da Copa do Brasil e ocuparão o espaço nobre da emissora carioca, fazendo com que o paulista fique restrito ao Sport TV e ao Premier. Eu venho falando recorrentemente aqui sobre a perda de relevância dos campeonatos estaduais. É claro que a gente vê agora outros canais se interessando, como a própria Record se interessou pelo Campeonato Carioca, mas a principal emissora do país, aquela que melhor paga, a cada ano que passa está deixando de se interessar pelos estaduais. E olha que o Campeonato Paulista, em termos de audiência em São Paulo, costuma ser muito bom. Não nessa primeira fase, é bem verdade, mas nos mata-matas a média foi maior do que o próprio Campeonato Brasileiro, por conta da quantidade de clássicos, jogos decisivos, mata-mata atrai audiência. A gente teve uma final entre Palmeiras e Corinthians ano passado que foi um sucesso. Então tudo isso fez com que o Paulistão tivesse médias superiores ao Brasileirão em São Paulo. No entanto, ainda assim, a Globo prefere só voltar com jogos às quartas-feiras, que muita gente não sabe, mas os jogos às quartas-feiras dão audiências maiores do que os jogos aos domingos, porque é um horário nobre, as pessoas estão mais em casa. As médias de quarta-feira costumam ser bem superiores às médias de domingo à tarde, e ainda assim a Globo resolveu passar seriados e filmes pra galera do que passar futebol nas ondas estaduais, demonstrando claramente que não se interessa mais por esse modelo. É um absurdo realmente os times pararem de jogar o Campeonato Brasileiro no domingo e na quarta-feira seguinte estarem estreando numa competição estadual que não vale mais a mesma coisa que valia 10, 20 anos atrás. Inclusive a gente vai ver o reflexo disso na escalação que a gente vê principalmente dos grandes clubes dentro dos jogos. Obviamente muitos jogadores serão poupados, muitos jogadores serão tirados, porque perdeu-se o apelo. E a Globo está demonstrando cada vez mais que as grandes corporações estão deixando de se interessar. E aí quanto mais dinheiro for parando de rolar e mais dinheiro for deixado de ser investido nesse tipo de competição, mais os grandes clubes vão se desinteressar por esse tipo de torneio. E aí o que vai acontecer? A tendência é acontecer algo que a gente não gostaria que acontecesse. Os estaduais, eles são importantíssimos no Brasil, eles precisam continuar, mas eles precisam se readequar a um modelo totalmente diferente, com os grandes clubes jogando muito menos. E partidas mais decisivas desde o início. Essa primeira fase do Campeonato Paulista é um escândalo, é chatíssima, só serve para ocupar calendário. Então, com tudo isso, a decisão da Globo de abandonar as quartas-feiras é completamente normal. Esse ano ela abandona as quartas-feiras, e o ano que vem ela vai abandonar o quê? A gente vai ter que esperar para ver. Só o futuro vai nos dizer. E você, o que achou da estratégia que a Globo traçou para os estaduais? Concorda, discorda? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? E se não é inscrito aqui no Futeboteco, reforço o convite. Se inscreva, ative o sininho para não perder nada do que a gente sempre posta aqui no canal e, claro, siga o Futeboteco também em nossas redes sociais, que estão com os links aí na descrição para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.